próprios. Então, nesse processo, o que a gente tem é a citrulinação de proteínas, que vocês veem aqui, citrulinação de proteínas ocorrendo por ação de PADs em precursores de osteoclastos, ainda na medula óssea. Essa citrulinação de proteínas vai implicar na exposição, na membrana desses osteoclastos, na exposição de peptídeos ou proteínas citrulinadas. Havendo aquela ativação da resposta autoimune, nós temos a produção de anticorpos contra peptídeos citrulinados, esses representados aqui, ó, complexos, imunocomplexos formados por anticorpos contra peptídeos citrulinados, que nós chamamos de ACPA. Esses anticorpos, eles vão se ligar aos peptídeos citrulinados na membrana do osteoclasto. Isso vai estar relacionado à ativação desse osteoclasto, produção de interleucina 8, que é uma citocina relacionada ao processo de imunidade inata. A ativação desses osteoclastos implica num osteoclasto maduro, que vai promover reabsorção do osso. E o que nós vemos na artrite reumatoide é essa imagem aqui, que vocês veem no canto da tela, eu apontando aqui com a seta, em que nós temos uma área de reabsorção óssea, que são erosões ósseas, que são tipicamente encontradas naquelas áreas em que eu tenho sinóvia. Então, abaixo da sinóvia, eu tenho ativação desses osteoclastos com reabsorção óssea. Eu também tenho um outro achado, que até antecede essa erosão óssea, que vocês podem observar aqui na imagem de cima, em que a gente tem uma área de redução da mineralização óssea. Então, aqui nós temos uma área de osteopenia periarticular, ao redor dessas articulações. Um outro achado que é bem característico nessas artrites crônicas inflamatórias. Essa imagem aqui, ela pode até assustar um pouco, porque tem muitos detalhes aí, muita coisa, mas o que nós mostramos aqui é que eu destaco para vocês aquele microbioma, a poluição ambiental, esses componentes de poluição ambiental inalados, na via aérea vão ativar aquelas PADs e é encontrado, se a gente pega líquido de lavado broncoalveolar de indivíduos expostos a essas áreas de poluição ambiental ou tabagistas, em muitos deles, sobretudo naqueles que têm predisposição genética, nós encontramos anticorpos contra peptídeos citrulinados, mesmo sem ter ainda desenvolvimento de uma artrite reumatoide. Nos pulmões começa toda a resposta inflamatória que vai representar o que nós compreendemos como artrite reumatoide. Então, aqui um detalhe em que eu tenho uma célula apresentadora de antígeno e eu tenho a apresentação do antígeno, um peptídeo citrulinado, citrulina, os componentes do peptídeo aqui, ligados à molécula do HLA, sendo apresentados à célula T. Então, é importante destacar que esse HLA relacionado àquele epítopo compartilhado, que são os genes que predispõem à artrite reumatoide, eles ligam com eficácia, uma eficiência maior, os peptídeos que são citrulinados. Para o peptídeo ser citrulinado, ele deve ter sido exposto a algum desses componentes, microbiota, a poluição ambiental ou o tabagismo, e eu comentei também da periodontite, que não aparece aqui, a periodontite por conta de uma bactéria chamada Porphyromonas gingivalis. Essa bactéria é a única bactéria que nós conhecemos até o momento que produz PADs, peptidioarginina deaminase. Então, essa bactéria consegue citrulinar peptídeos e na gengiva dos pacientes com periodontite, ela vai citrulinar peptídeos e esse processo ocorre na gengiva dos pacientes com periodontite crônica, favorecendo a artrite reumatoide. Então, esse peptídeo citrulinado, por ação de componentes do ambiente, vai ser apresentado por um componente do sistema imunológico, que é a molécula de HLA, que é geneticamente determinada e reconhecido pela célula T.
receptor da célula T. Para que isso aconteça, essa interação entre a célula apresentadora de antígeno e a célula T vai implicar na ativação de uma resposta T autorreativa e produção de resposta autoimune. Isso é o que a gente identifica aqui, os componentes do ambiente em interação com os genes do HLA. Aqui a gente tem a periodontite, os pulmões pela inalação da fumaça e o microbioma intestinal, levando então a essa apresentação de moléculas peptídeos citrulinados e a produção de autoanticorpos, como fator reumatoide e ACPA, que é o antipeptídeo citrulinado. O resultado disso, eu vou detalhar aqui à frente, certo? É que eu vou ter aquelas ativação de osteoclastos, reabsorção óssea, e eu tenho uma resposta inflamatória como resultado disso, produzindo então artrite reumatoide. Então, naquele ambiente, é importante destacar aqui, na articulação, nós temos a cartilagem, nós temos essa cápsula articular e eu tenho o líquido sinovial permeando e banhando todo esse tecido. A ativação dos osteoclastos vai implicar em reabsorção óssea. Essa ativação ocorre por ação de anticorpos contra peptídeos citrulinados. Eu tenho produção de CXCL8, que é uma quimiocina que vai se ligar a nociceptores. Por isso que esses pacientes fazem tanta artralgia, mesmo antes de ter aquela artrite exuberante, resultado do processo inflamatório. E aqui eu começo, então, uma resposta inflamatória que é a consequência desse processo. O resultado dessa resposta inflamatória, destacando aqui só a anatomia daquele tecido, se a gente pega uma articulação do joelho, certo? Lembrem que a gente tem uma membrana sinovial, aqui eu tenho cartilagem, tá certo? A cápsula articular, o líquido banhando essa articulação, aqui a representação, e o resultado desse processo inflamatório é que eu vou ter migração de várias células, linfócitos T, B, neutrófilos, células de imunidade inata, imunidade adaptativa, e eu vou ter uma angiogênese com proliferação dessa sinóvia. Essa sinóvia proliferada é o tecido que nós chamamos panos. Então, panos é o achado histopatológico quando nós conseguimos gerar uma biópsia dessa sinóvia, eu vou encontrar esse infiltrado de células que é característico da artrite reumatoide. Por exame de imagem, a gente pode identificar, mas eu não posso definir que seja panos, porque eu preciso da biópsia para